ganham voz, histórias inspiram ação e Pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio Pub. Estou aqui agora com Sebastião, que ele é angolano. Me fala aí, Sebastião, o que você acha? Primeira vez em podcast? Primeiro, quero saudar o pessoal lá em casa, né? Sim, pode dar Boa uma noite pra a ele. todos. Quem? Boa noite. É uma experiência boa participar desse magnífico podcast, Pub Podcast, e convido já o pessoal que fique ligado. Tem episódio todos os dias. A gente tá aqui Todos os dias, Todos os porque dias. não é todo podcast que é todos os dias. e A gente vai soltar vídeo todos os dias, isso mesmo. é trabalhoso. O pessoal não imagina a estrutura que precisa ter, o trabalho, a responsabilidade, edição. Isso aí realmente é verdade. Então, Ó. a gente tá aqui, vai partilhar um pouquinho da nossa história, conforme acabou de falar aqui um amigo Jonas, a gente é de Angola, então fica aí do princípio ao fim, se você tem alguma curiosidade, quer saber alguma coisa de Angola, a gente tá aqui, ajuda. Pessoal, pode colocar nos comentários aí o que você acha. Depois aí, assiste até o final que vai ter surpresa. E até eu confundi a Angola com os haitianos, com Haiti. Né? E é interessante, poucas pessoas que eu conheço de Angola, mas haitiano tem bastante. Tem. São Paulo tem haitiano, Rio de Janeiro tem, mas é angolano. É mais fácil eu chegar no Rio de Janeiro e o pessoal fala, você é de Angola. Aqui é diferente. O Haitiano. angolano, quando chega aqui, é haitiano. É desse jeito. É isso mesmo. Ó, o pessoal fez aqui as perguntas, né? O pessoal quer saber como foi a sua infância. Primeiro de tudo, quem é você? Quantos anos tem? Onde morou? Fala aí um pouquinho, brevemente, quem é você? Eu respondo pelo nome Sebastião Viegas. Sou da capital de Angola. Angola. Sou da capital. Nossa capital angolana. É rico? É rico? Angola? Não, você é rico? Não. Misericórdia. Queria tanto que fosse, porque aqui o bicho pega. Pagar as contas, sou Jesus. Então, sou de Luanda. Luanda que é a capital de Angola. E, graças a Deus, tivemos uma infância assim, de boa, tranquilo. Os pais tiveram que sofreram, né? Eles sofreram e conseguiram te dar uma qualidade? Eles, né, tiveram uma vida mais difícil para conseguir dar alguma vida com mais qualidade para nós. Mas, graças a Deus, até onde a gente se encontra até o momento, tá tudo assim, tá tudo nivelado. Que bom, porque até eu aqui no Brasil, né, senti dificuldade. Meus pais sofreram muito, meus irmãos mais velhos sofreram mais. Eu que estou tendo um pouco de conforto porque eu sou o irmão mais novo. Okay. Mas meus pais deram o básico para nós. E bom que na Angola, até no Haiti, né, vamos dizer assim, Angola e Haiti, vamos separar, né, porque um pode ser mais diferente. Sim. Se você não passou dificuldades, aí por um lado é bom. Porque muita gente aqui do Brasil passa dificuldade, mas não demonstra. Então, assim, eu peço até para você, não tenha vergonha da dificuldade que você passa, porque isso vai te transformar numa pessoa mais forte. Então, isso aí deixa a pessoa mais forte. Igual a gente convidou, porque viu que você tem muito a somar, é esforçado, e você vai passar esse conhecimento pro pessoal aqui. Tá me lembrando agora uma fala do Cristiano Ronaldo. Sim. Ele viu o seu filho mais novo jogando. Ele disse, ele tem tudo para ser melhor. Sim. Mas a dificuldade nos ensina a sermos a melhor pessoa. Quer dizer, tem gente que já está no conforto, tem gente que já está no luxo, tem gente que já está tudo de boa. Aí, às vezes, esquece de dar aquele esforçozinho, aquela empurradazinha. Aí vai depender. Se você está num momento difícil ou se encontra dificuldade, se calhar, essa é a oportunidade para você sobressair dessas condições. Disse alguém, tem uma frase popular que diz, se Deus quer te fazer vencedor de Olimpiadas, né? Ele vai dar para você um par de tênis. E a gente tem que reconhecer na nossa vida qual é o par de tênis, ou o que é que a gente tem que pode alavancar a situação em que a gente se encontra. Isso aí é verdade, porque muita gente, assim, tem uns que nascem em bolsa de ouro
e já tem a maioria já passa uma certa dificuldade. Então isso aí é bacana você passar essa informação, que até no Haiti e no Brasil é meio parecido, né? E a gente tem que dar a volta por cima mesmo. Certo. Tá? Quantos anos você tem hoje? Agora tô com 23 anos de Aí, idade. novo, parece uns 35. Misericórdia, Joana. Diz isso não. Você tem filho. Solteiro, sem filho. Aí, mulheres, eu ia falar haitiano. Angolano. Olha um angolano solteiro. A gente vai deixar o Instagram dele aqui, ó. Vai lá no direct, fala meu bebê. Já vou arrumar uma namorada aqui, ó, pra você. Oxalá, né? Que depois desse podcast já não tenho que ficar sozinho. Sim. Vai ser bom. Mas você já foi casado? Não? Não fui casado, não. Porque na verdade é que você não vai conseguir dar boas condições para os outros se você não tiver a condição mínima para tu mesmo. Então eu penso que é necessário nos prepararmos primeiro, embora que seja um pouquinho diferente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é 15 anos, o bicho pega já, o pessoal já tá aí morando junto, tudo, mas até antes que eu chegue até esse ponto, seria bom se eu marcasse o princípio de como é que a gente, né, foi desenvolvendo para poder chegar até o momento em que a gente se encontra. Ok? Angola, né, que é o meu país, o pessoal às vezes fala, Angola é África, é como se fosse a mesma coisa. Tem gente que pensa que a África é um país, mas na verdade a África é um continente e Angola está no continente africano. E para aquela outra curiosidade que a gente teve da outra vez também, Jonas, acho que a gente partilhou que o Haiti é que se encontra na América. Aí o pessoal acha que o Haiti está na África e a gente é do Haiti, enquanto que na verdade a gente é de Angola. Angola está no continente africano e o Haiti está na América Central. Isso aí eu vou mostrar pro pessoal. Ele tava me mostrando um mapa. Eu não tenho tanto conhecimento, mas também não sou leigo. E eu não sabia que o Haiti ficava na parte aqui e Angola ficava totalmente no outro continente africano. Eu vou mostrar daqui a pouco isso daí. Ok. Eu vou mostrar aqui, vai dar história pra manga, é bem bacana isso. Vou fazer aqui ao vivo não. Vou fazer aqui na hora. Ó, pessoal, a gente só vai divulgar aqui Brahma Materiais de Construção, tá? Para você que tá precisando de materiais de construção, entre em contato com o Brahma, fica aqui em Polvilho, Cajamar. É uma das pioneiras, as maiores aqui. Então, para você que está precisando de porcelanato, construção, viga, reforma, cano e tal, pode entrar em contato. Fala que veio pelo canal Pub Podcast. Tá? Eles são pioneiros. Cajamar está em expansão, né? Cajamar é o coração da logística, está em expansão. Então, Brahma está sendo muito fundamental na construção de Cajamar. Tá? Entre em contato com eles, avisa que veio do Pub e seja bem atendido, tá bom? Também, deixa eu ver aqui, Barbearia Amorim, tá? Ela fica em Polvilho, Cajamar, na Tenente Marques. Bate aí no Google, no Instagram, Barbearia Amorim, tá? Eles dão um desconto, 10% de desconto, se avisar que veio pelo Pub Podcast, tá? O Amorim, ele atende muito bem, tem uma equipe lá. E eles também fazem degradê. Se você quiser raspar, ele raspa também sua cabeça, tá? E vá lá, qualidade e dependendo até faça um agendamento, porque se você chegar e estiver lotado, vai atrapalhar um pouco. Então, entre em contato. Vou passar aqui o telefone deles. Espera um pouquinho. 978344142, tá? Barbearia Amorim. BVF Projetos, do Bruno. Entre em contato com o Bruno. Ele é um engenheiro competente, então, se você for fazer um projeto e não tiver um engenheiro, você pode se enrolar na documentação, pode se enrolar na fiscalização, e se também a casa cair, não venha depois chamar e reclamar, e achar que está caro o serviço. Então, entre em contato com o Bruno, avisa que veio pelo Pub Podcast, porque você pagar mais barato, pagar por um trabalho de um profissional que é qualificado para arrumar, fazer um projeto
até minucioso, tipo as casas de Alphaville que ele faz, as casas em Cajamar, Jundiaí, em qualquer lugar do Brasil, ele monta os projetos, ele acompanha a obra, então é mais fácil você pagar pelo serviço do que depois que a casa cair, você vai pagar caro. Pode ver que tem muitos problemas em construção civil. Supernova Informática, tá? 16 anos em Cajamar, eles atendem com excelência, a maior loja de informática aqui de Cajamar. Você pode estar entrando em contato com eles pelo telefone 97175-3191. Fica na Vladimir Roberto Lopes, número 5, tá? Pessoal qualificado, entre em contato com eles. Se você quiser computador game, notebook games, eles montam e também faz reparo, tá? Faz reparo em celular, computador, videogame, tá? Tem garantia e tem avaliações no Google positivas, ok? Tem Donos da Pizza também. Para você que quer uma pizza saborosa, fina, com bastante recheio, principalmente a gente pede chocolate ao leite, gostosa pra caramba. E entre em contato com eles, avisa que veio pelo Pub Podcast, tá? Você pede pelo aplicativo Wabs no Play Store. E gostosa pizza, deu até água na boca, mano. Você já comeu Donos da Pizza? Não, ainda. Não. Peça Donos da Pizza pelo aplicativo e aí você coloca a borda. Ela chega rápido na sua casa, em 20 minutos. Tem aplicativo na Play Store e no App Store. Donos da Pizza. Donos da Pizza. Isso. Aqui, ó. Telefone 4498-1040. Então, deixa eu ver. Pub, né? E se inscreva no canal, tem vários vídeos. A gente está aquecendo a plataforma. Tem Rogério Veterinário, que fica em Polvilho, Cajamar. Rogério Veterinário é um dos pioneiros aqui. O pessoal gosta dele, o atendimento dele, ele trata bem os animais. Então, fala que veio pelo Pub Podcast. O Rogério, no caso, ele faz cirurgias. Tá? Eu sei, o seu animal até sofreu um acidente. Entre em contato urgente com ele, para ele até socorrer ou você levar o seu animal. Porque tem pessoas que gostam muito. O animal é até é como se fosse um parente para muita gente. Então, assim, cuida bem do seu pet, seu gato, seu cachorro. Leva lá no Rogério, fala que veio pelo Pub, tá? Ele tenta conversar com ele. Ele é muito bom e é um profissional aqui em Cajamar há muitos anos. E Policarpo Salgados. Para você que está querendo uma remessa de salgados, eles atendem Cajamar, Santana, se não me engano, até Jundiaí eles atendem. Então, peça Policarpo Salgados, entra aí no Instagram, Policarpo Salgados, ou até no Google, que aí eles conseguem atender uma demanda. Igual o Cajamar é feito de galpões logístico. É muito funcionário. Então, assim, pode pedir, eles entregam para você, avisa que veio pelo Pub. Então, assim, é mais de 5.000 salgados por hora eles trabalhando. A gente vai até mostrar a fábrica, como é o preparo, vai mostrar o passo a passo. Logo, logo, vocês vão ver vídeo aí no YouTube. Então, segue eles e avisa que veio por nós, tá? Tenta pinchichar aí. E só isso mesmo, pessoal. Vamos continuar. Boa. Então, como foi a sua infância na Angola e as diferenças que marcaram a sua fase de vida aqui pro Brasil? Porque você estava lá, você veio para cá, você sofreu um impacto dessas mudanças. A gente poderia dizer o impacto da mudança mesmo. Sim, isso mesmo. Mas então... A gente, eu vou até... pode ir falando aí, que eu vou até colocar aqui pro pessoal... A gente vai mostrar aqui onde fica Angola, tá. Haiti, mas pode ir falando, tá? Boa. Então, conforme eu estava falando agora, e o pessoal às vezes dá aquela complicadazinha, Angola, Haiti. Tem gente pensando que o Haiti está no continente africano também. E tem gente que pensa que a África também é um país. Aí tem gente que diz Angola, a África, como se fosse um país. Mas então, Angola está no continente africano. E apesar de o continente africano ser um continente, considera-se assim, o continente africano é um continente subdesenvolvido. Ó, para mostrar aqui pro pessoal. Certo. E muitos não sabem. No Brasil a geografia aqui é péssima. Ó, para quem não sabe, o Haiti fica aqui para cima. Tá lá. Ó, vamos dizer aqui, São Paulo. Isso. São Paulo, onde a gente está. Eu nasci aqui no Rio Grande do Norte, bem aqui, Ok. bem distante.
E aqui, do outro lado, do lado de Porto Rico, o Haiti. Beleza. Isso, Aí, beleza, aqui é o Haiti. E a Angola, ela fica aqui no continente africano. certo. Me corrija aí, onde é que tá? Vai baixando. Aí, Onde? Cadê, aqui. cadê? Angola. Olha, E, olha que interessante. Eu particularmente não sabia que a Angola era tão distante do Haiti. Eles ficam no continente africano. é, Ah, interessante. Aí qual cidade que você veio? Luanda. Onde, cadê ela? Poderia otimizar mais um pouquinho o mapa? Mais um pouquinho. Para fechar mais um pouco o mapa. Pode fechar. Fechar mais um pouco. Aqui vai baixando. Baixando. Vai baixando. Vai baixando. Tá mais para o sul. Pode baixar. E optimizar mais o mapa. Fechar um pouquinho, certo? Aí vai Angola é aparecer. grande. Para quem não sabe, Angola é grande. É grande. Tem. Deixa eu ver aqui. Já? Nem tá visível a cidade em que eu nasci. Ah, tá. Tá lá. Luanda. Cadê? Cadê? Lá no mapa, lá pra cima. No mapa de Angola. Tá sinalizado aqui, ó. Ah, Luanda, aqui, ó. Então, olha que interessante. Diferente. Luanda, Isso. que é a capital. A Capital capital. da Angola. Olha que Certo. interessante a distância. Então, eu pensei que o Haiti, ele estava para cá também. E muita gente confunde É Haiti com certo. Angola. É verdade. Ó, beleza. E São, são 8 horas de voo de Angola para o Brasil? o Brasil. Pouco, né? Pouco. Eu acho que é pouco. É É pouco. pouco, porque tem países que demora 12 horas, 15 horas, tem que fazer Por exemplo, do Brasil para a China são 10 horas. isso mesmo. Pouco. É pouco. Aí, o Considerável. que você viu aqui, o impacto que você teve lá pra Isso. cá? Então, eu vou partir do princípio de a gente contar um pouquinho a nossa história, né? Para a gente chegar até o momento atual em que a gente se encontra, Sim, aqui no sim. podcast Pub. É. Boa. Então, apesar de Angola estar num país subdesenvolvido, ou num continente subdesenvolvido, que né, a gente diz está em via de desenvolvimento, que é o continente africano, o território angolano, ela é, em extensão, é de 1.246.700 quilômetros quadrados. Bastante. Essa é a extensão territorial. Mas, olha o fato curioso, é que Angola pode chegar a caber no Brasil 5 vezes ou mais. Angola, O Brasil é bem maior. o Brasil é bem maior, 5 vezes maior ou Sim. mais que Angola. E tem países que é bem pequenininho. Tipo, se você colocar no Google aí, menores países do mundo, pô, cabe várias vezes no Brasil. Tem. O Brasil é um continente muito grande, é diversificado. Na parte do sul é gelada, na parte central, se não me engano, que é o São Paulo, Minas, é médio a temperatura, para cima é muito quente. Muito quente. Para o sul é mais. Você já foi no sul? Não fui ainda. Vai lá, que é frio. Mas a gente até neva. vai chegar. Acho que foi o ano passado, Santa Catarina estava menos 7 graus. Você foi lá, não? Não, fui não. Só tenho alguns amigos A gente, que estão lá em Santa Catarina. bacana. A gente, no caso, vai até entrevistar um pessoal lá em Santa Catarina daqui a uns meses. A gente vai passear lá. É da hora. Bacana, isso aí. É. Aí, no caso, o que você viu de diferença daqui do Brasil pra cá? Então, o que eu fui vendo de diferença assim, a gente poderia passear em vários aspectos de diferença. Sim. Quer no próprio aspecto de comunicação, né? Porque Você já falava português? já, antes? olha a curiosidade. Porque lá tem português também, É correto? que a língua oficial de Angola é português. Mas é português ou porque tem o português de Portugal O nosso português é o português voltado ao português de Portugal. e o nosso do Brasil é totalmente do Brasil.
E o português do Brasil é totalmente do Brasil. É só ele, né, que é do Brasil. Tanto que tem algumas expressões que estão já no dicionário brasileiro que ainda não consta no dicionário português. E o que eu reparei, tem umas frases no Brasil que soa como palavrão pro português de Portugal. E tem umas frases de Portugal, da Angola, eu acho que também, que soa como um xingamento no Brasil. É uma invertida, umas inversões de É que, na valor. verdade, tem palavras que a gente... Palavras, por exemplo, que a gente vai nem falar. Mas eu... Aí, não xingue, tá? Não xingue e não fale palavras bonitas em português, porque senão vai soar como palavra feia em Portugal ou na Angola. Por exemplo, eu posso falar do jeito que a gente fala em Angola, né? Vai parecer um pouquinho, se calhar, zoado aqui no Brasil, mas, por exemplo, vou dar uma expressão aqui, por exemplo, em Angola, se eu falar rapariga, é rapariga, em Angola. E Rapariga aqui é um rapariga. palavrão. Aqui é ofensivo. É boceta. Boceta. Lá é o quê? É igualzinho aqui no Brasil também. Tem o mesmo significado, por incrível. Boceta? Não, é que... Boceta aqui no Brasil é bolsa. É? Boceta é bolsa. Em Angola, bolsa é bolsa. Bolsa é bolsa. Quais as palavras? Vamos falar pro pessoal aí. As coisas que é interessante, que muita gente nem imagina. Angola, bolsa é bolsa. Talvez você já viu em algum podcast, mas, por exemplo, aqui no Brasil, fala injeção, né? Sim, É que Angola também a gente fala injeção. sim. Mas a gente tem a expressão mais prática, porque assim, apesar da gente falar o português, vai que cada região acaba por aplicar o seu próprio português. No português de Angola ou português aqui? Português de Angola. Por Aqui exemplo, também, mas aqui também é tem. igual. Sul fala meio arrastado, vamos dizer assim. Cada um tem cada região tem um jeito de falar. Tem, além do sotaque, tem algumas palavras que Tipo, têm significado. Sul, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo e Rio Grande do Norte. É tudo diferente. Por exemplo, eu tinha um amigo no Rio Grande do Sul, ele perguntou pra mim, aí você chama um guri? Eu falei, meu amigo, aqui... Guri aqui é menino, né, lá? Assim, falei, aqui em São Paulo, eu não ouço constantemente essa palavra. Mas o significado é mesmo esse que você falou. Ele estava no Rio Grande do Sul, mas o significado é mesmo esse. Mas aqui, para menino, menina, a gente às vezes... aqui em São Paulo, o pessoal fala mais moço, para toda a faixa etária, para toda a idade. Moço. Moço. Eu vejo que aqui o pessoal chama mais por moço, moça. Não importa se já for uma adulta, senhora... É porque é um jeito de falar universal para não ter que chamar pelo nome, porque não sabe, né? Além de não... Moço, dá licença aqui, fazendo favor. Não, é que além de não poder chamar pelo nome, é que, por exemplo, a gente tem as formas formais, né, de tratamento. Tem as formas próprias para fazer um tratamento. Por exemplo, quando eu vou me dirigir para alguém desconhecido, para alguém superior a mim, normalmente a gente trata por senhor, senhora ou senhora. Boa tarde. Lá também? Lá é assim? Lá é assim, senhor, boa tarde, por uma questão de delicadeza, gentileza. Mas eu notei aqui quando você normalmente dirige, senhor, boa tarde. Pá, senhor não, pô. O senhor tá no seu. O pessoal fala, eu não sou velho, tá me chamando de velho. Aí o pessoal confunde a questão da idade e a questão da forma de tratamento. Sim. Às vezes a gente fala senhor, senhora, é por uma questão de respeito, uma questão de consideração e tudo mais. Então, tem algumas expressões que de vez em quando você quer ser educada e acaba a pessoa se irritando com você. Isso, tem que acabar se desculpando porque... No Brasil aqui, você já arrumou encrenca aqui, sem querer? Aqui, fica difícil arrumar encrenca aqui no Brasil, é muito difícil. O pessoal te recebeu bem? Muito bem, muito bem. Aí, tá vendo? Brasileiro... Fui bem recebido. A gente brasileiro tem uma mania conhecida lá fora que a gente recebe bem. Não é à toa que os gringos, americanos, russos e outros, boliviano, haitiano,
angolano, chinês. Então, assim, a gente recebe. Tem países que a gente não é bem recebido. Lá fora, a gente não é bem recebido pelos portugueses. Então, agradeça e até fico feliz, porque se a gente pode dar atenção pro pessoal e o pessoal não, então a gente que tá na vantagem. É, Igual o pessoal te recebeu bem. aqui eu falo que o brasileiro, por natureza, eu sei que os mineiros são mais, os mineiros são bons Tem queijo. de recepção. Eu tô querendo ir para Minas, porque dizem que a recepção lá, a recepção é calorosa, é demais. Eu vou geralmente aqui em Extrema, Minas Gerais. Fica 1h30 daqui. Sério? Aham. Extrema, Minas Gerais. Eu tô Tá querendo... pertinho. Bem na Tá divisória. é pertinho daqui. É. Aqui, o É que, bacana. assim, quando eu falo da recepção, desculpa, Jonas. Recepção, né? Isso. Mais um português. Recepção. Ele tá aprendendo ainda a falar português do Brasil. Não, é que, Jonas, recepção, a gente também fala recepção, mas tem alguns novos acordos ortográficos, né? Língua portuguesa, ortográfico. Ortográfico. O pessoal tá omitindo o P nas projeções dessas palavras. Por exemplo, Como? Batista, a gente escreve com P. Baptista. Isso. Interessante isso aí. Baptista. Trajetória. A gente escreve realmente sem o P. Trajetória a gente escreve com C. Aqui no Brasil já não escreve com C. Com G. Não, tipo, a gente escreve... Não, trajetória não. Queria falar o quê? Atual. Esse é o... Atual. Atual a gente escreve com C. A gente escreve actual. Não sabia, não. Atual. Agora, percepção... É correto falar percepção, mas tem aí um monte de acordo que o pé, quando não está dando sentido a nenhuma formação de uma sílaba, percepção, então o pessoal acaba por falar percepção. O João Baptista é Baptista em forma de escrever. Vocês usam os acentos invertidos? O acento... Invertido, um exemplo, é uma pergunta. Por que você está fazendo isso? Não, a gente... Usam assim, mas vocês invertiram A interrogação da gente? Não, é igualzinho. É igualzinho. Eu acho que a diferença que a gente tem na comunicação é o mais básico, porque o português, o Brasil fala português, Portugal fala o português, Angola fala português, mas cada região acaba por desenvolver a sua, vamos falar, palavras nata da sua própria região. Tem algumas palavras que estão no dicionário do Brasil, não está no dicionário de Portugal, nem no dicionário de Angola. Mas vai que em Portugal também existe uma outra expressão para dar sentido na palavra, que no Brasil significa outra coisa. Assim, a gente vai criando soma algumas diferenciações aí. Sim. No Haiti, o pessoal geralmente fala crioulo, francês, até Espanhol. inglês. Espanhol também. Vocês lá, quais línguas lá predomina a Angola? Então, a Angola, ela... Até o ano passado, a gente tinha 18 províncias. 18 províncias aqui, Jonas, daria 18 estados. Quê? 18 províncias. Ah. É igualzinho aqui no Brasil falar de estados. Estado. Isso. Viu só? Eu pensei que era atestado. Não, estado. A gente vendo aqui a pizza ali da Donos a Pizza, eu dei uma fome, rapaz. Qualquer dia eu vou te chamar pra comer uma pizza. Fechou, vou ficar esperando. Manda pra cá a pizza, hein? Pode continuar. Então, agora... As províncias, né? As províncias. Acho que agora a gente tava com 18 províncias. Acho que agora a gente tá com 21. Eu acho que é 21 ou 20. Acho que foi acrescentada 3 províncias. Mas cada região tem uma língua nativa. Língua nativa. É uma língua nacional, nesse caso, uma língua nacional. Em língua nacional, além do português, que é a língua oficial, a gente tem quimbundo. Quê? Quimbundo. Quimundo? Quimbundo. Quimundo. Não. Quimbundo. Muno. Mundo. Eu já... Não, tipo, que mundo é esse? Tem uma frase no Brasil normal. Que mundo é esse? O mundo é... Não é quimundo. É quimbundo. Quibundo. Tem que jogar lá um pouquinho para um Quibundo. Tem o quimbundo, tem o umbundo,
tem o Chokwe, Sabia essas coisas? tem o Nganguela, tem o Nhanheca Humbi. Isso tudo é língua. Isso tudo é língua. E nunca vi essas línguas. Porque o padrão acho que Tem, inglês, tava esquecendo. Tem o Kikongo, Kikongo, tem Lingala. Angola. Depois as religiões africanas tem bastante que influencia no Brasil. Certo. E a gente vai tocar nesse assunto aí também. Pode, bora. Aí, qual outras? É tanto nome Kimbu, assim, por exemplo, os meus. Tem um Goia. Um Goia é uma variante do Kimbundo. Por exemplo, os meus pais são do sul de Angola. E o sul de Angola fala Kimbundo, Umbundo. O variante em Goia. Tem algumas outras províncias que foram desenvolvendo mais um dialeto próprio, que até agora alguns, né, estudiosos não conseguiram também dar ainda alguma explicação, porque vem variações a cada tempo que passa. Então, tudo isso são linguagens nativas de Angola. Mas, por conta da colonização e a influência dos portugueses em Angola, a linguagem que foi predominando em questão da comunicação, né, do escravo e o senhorio, nesse caso que eram os portugueses, é o português que eles trouxeram para nós. Então, a comunicação de tanto ser pelo português, acaba que toda a região de Angola aprende o português, né, por conta da influência de Portugal. Até 1965, que Angola se tornou independente, aí a gente já falava muito bem o português. Desculpa, 1975? 75. Isso. Independência de Angola. Pouco? Não, pouco não. Agora tu vai falar que é pouco. Angola... 1935? E 75. Só que a Angola foi... Se tornando independente? Independente de Portugal. Sim. Agora, de 75 a 2002, a gente estava em guerra ainda. Não sabia. A guerra em Angola parou em 2002. Então, dia 4, destruiu o país todinho. Meu Deus. Dia 4 de abril de 2002 é considerado o Dia da Paz. Legal. Então ela está se arrumando ainda? Está se arrumando, mas, como digo, apesar de que Angola está se arrumando, é que a própria destruição que a gente teve por conta da guerra interna não justifica. A gente tem... Aqui no Brasil é igualzinho, partidos, né? Partidos políticos. Isso. O português foi embora. Ficou a responsabilização dos angolanos tomarem conta do seu próprio país. Aí vem 3 frentes de partido. Vem o partido agora no poder, que é o MPLA. Como? Tem o partido no poder. O partido que, nesse caso, está no poder, né? É o MPLA. MPLA. A gente fala MPLA. Tem a UNITA, que é o outro partido da oposição, e tem a FNLA. Esses 3 partidos, eles formavam a Frente de Libertação de Angola. Mas, depois dos portugueses saírem e a gente ter a independência, aquilo seria assim, ó, João, no MPLA sai alguém para representar. No partido da UNITA sai alguém para representar. No partido do FNLA sai alguém também para representar. Aí o pessoal formaria um grupo e teria né, uma única direção e poderia, assim, liderar o país. Não aconteceu ao contrário. O português sai, parece que o bicho pega. Um pegou a ambição, quer governar o país, o outro também queria governar o país. A briga por dominância, né? A briga por dominância foi entre os angolanos. Quer dizer que foi angolano matando o próprio angolano pela ânsia de querer tomar o poder. E continua isso ainda? Cara, vamos ver só. Porque no Brasil, o governo em si, não estou nem falando de esquerda e direita, mas juntar os dois, né, farinha do mesmo saco. O Brasil mesmo tá de maior dos governos. Eu vou falar dos dois. Peguei essa curiosidade. A palavra pessoa, Jonas, a palavra pessoa vem do latim, que é persona. Persona. E persona significa máscara. Quer dizer,
Se a própria pessoa ela é indefinida quando a gente olha, por exemplo, Jonas pode olhar para alguém que parece bem sucedido, mas afinal de contas é uma máscara. Pensa nisso. Personagem. Agora pensa na política. Tudo falso. É tudo falso. Eu fui político aqui. Eu fui candidato a vereador e eu Opa, pensei o seguinte: quanta safadeza. É. Se eu fosse honesto, não é à toa que Não, você não consegue. honesto não Você- pega. E se você for honesto, denunciar as maracutaias em geral, tô falando do Brasil inteiro, vão te fazer mal. É. Então, assim, eu não quis envolver com política, cada um faz o que quiser, mas que a gente sofre por causa de política, sofremos sim. Você tá pagando conta, Uhum. tá? Que eles fazem, eu vou falar assim, na central lá de Brasília, eles fazem, não importa qual governo seja, eles fazem as contas e quem toma no caso somos nós, a população. Ele também. Por causa da ambição dos outros, ele sofre também. Isso aí é em geral, em todos os países. Tem país que é melhor, que a política Uhum. é usada para benefício da população. Só que no nosso caso, Brasil, O engraçado, fica Deus dará. Jonas, eu fico muito admirado com a questão da política, porque o político, assim, o político tem a mentalidade de fazer o bem para o povo é um favor, E ele tá trabalhando para nós, tá? sem saber Ele que é um trabalha. dever. É um dever. O político trabalha. Isso aqui eu vou até falar aqui mesmo. O político. Você que está assistindo aí, saiba que o político trabalha para você. Você não pode se tornar um fã do político. É o político que tem que se tornar o seu fã. Então, assim, se tiver de cobrar, cobre para a melhoria da sua cidade, do seu bairro, do seu estado, do seu Brasil. Tá? O Brasil é nosso, não é do político. O político é um funcionário público que presta serviço para você, para mim, para todo mundo. Então, cobre, faça o seu papel de cidadão e tome vergonha na cara. Isso é verdade. Eu falo que o político não está ajudando ninguém, está fazendo o seu favor. E o que que acontece? Vou contextualizar a questão da história que eu estava narrando há pouquinho. O que que acontece? 75 a 2002, guerra interna. Interna. Porque um queria comandar. Então, outro país nem se metia. Não, é que cada partido foi buscar uma força. O MPLA foi... Lá tem crime organizado, essas coisas? Não, é como tem aqui. Meu Deus do céu. Não? O país nem organizado, imagina o crime. É complicado. Lá O país nem organizado, aí o crime... o crime toma conta. O crime toma conta, mas assim... O pessoal, sabe o que o pessoal já falou pra mim? Quem comanda o governo é o crime organizado. Não é à toa que se quisesse acabar, acabava. Então, assim... Mas se for ver, o crime organizado é mais organizado que o próprio governo. Lá, as regras do crime organizado funcionam. Certo. Vai desrespeitar para ver o que acontece. Então, é mais organizado que o próprio governo, que não tem organização. Tipo, Diz-se que é a máfia da própria elite. sim, isso mesmo. Eles, né, ficam lá na frente, enquanto é como se fosse uma marionete, né? É isso mesmo. Uns dão cara, mas o pessoal do crime... Quem comanda, quem comanda isso. E eu penso que parece mentira, mas esse joguinho eu acredito que é em toda parte do mundo. Em tudo que tem política, tem isso aí. Isso A mesmo. política, apesar de que tem Eles gente... que controlam a guerra, destruição, Sim, crise financeira. sim. Eu já quebrei no Brasil 3 vezes, tá? Eu quebrei 2014, 2017, em 2000, que eles obrigaram a fechar por causa do que não pode falar o nome, mas que o pessoal fica doente, dá picadinha, então não pode falar porque dá strike no canal. Ok. Então, o governo, ao dele ajudar, ele meio que tá perdendo a população. E daí acho que acontece também na Angola. Ó, vê só, Jonas. Desde a independência Sim. até o momento, um único partido é que está no poder. Como é que você chama aqui no Brasil? Ditadura, né?
Lá praticamente tem O um... único país. Assim, a Angola tá, acho que agora 50 anos de independência, né? 75 até 2025, 50 anos de independência. Vai fazer, se não estou erro. Ou 51, alguma coisa aí. Sim. Tá na casa dos 50. Mas a gente tem 40 anos de um único partido no poder. O único partido. Ditadura. Ditadura. Eu nunca vi isso. Não sabia. Mas o facto curioso é que, ainda que esse partido no poder sair, é que eu já não acredito nos partidos. Eu também, né? Então vai que a Angola ficou essa bagunça. É um país desenvolvido não, um país rico. Angola tem muitas riquezas minerais. Eu vou também falar. O Brasil, Angola, vou até gravar isso aqui. Brasil, Angola são países, e outros países também, são países que têm muito minerais, material natural, valioso, que é explorado por países como Estados Unidos, Europa, Uhum. muitos outros países grandes, que a China está comprando tudo. Então, assim, esses países estão tornando a população escrava, eu digo assim, e está pegando facilmente o material, né? Você pode até confirmar o que está acontecendo na Angola. Então, só para dar um ganchozinho no que começou a falar, Jonas. Se calhar tu já ouviu falar da guerra no Congo Democrático. Já ouviu falar de Congo? Não. É um país africano. No Congo Democrático é o país que tem todo tipo De minério? de minério que há no mundo. Todo tipo? O material Nióbio? tem o material que utilizam para fazer a placa do iPhone. Produto mineral que utilizam para fazer a placa do iPhone. Lá tem. Pega bem baratinho, hein? Pega bem baratinho. De graça, de graça. Eles compram o governo e Mas pega de se graça. você dá um Googlezinho, praticamente. mas se tu dá um Googlezinho mais tarde a respeito do Congo Democrático, não tem estabilidade, não tem paz, milícia, é mais pobre que Angola, não tem desenvolvimento, fome extrema, E o pessoal não pode achar isso normal. Não pode. mas está com muitas riquezas. Aí, conforme tu falou. É uma empresa com certeza estrangeira. Com certeza é empresa estrangeira que toma conta de lá. E o material sai de lá, ninguém vê, e esse dinheiro não volta para a população. Não volta, não. Uhum. E acabam por entregar a arma para os milicianos aí, para manter a guerra. Tem alguém que tem que orquestrar tudo isso. Alguém que tem que organizar essa bagunça. Porque o que acontece, Jonas? Eu penso que aonde há bagunça é um local propício para poder fazer um bom roubo. Isso aí. Quem tem que ter bagunça, tem que ter desorganização para o pessoal conseguir pegar alguma coisa. Porque, vamos lá, se toda a gente estiver concentrada no seu posto, não tem como fazer esse tipo de roubo. Um lugar organizado, igual um estado muito bom aqui do Brasil, que eu vejo muita gente falando, que até fui convidado para lá, Rio Grande do Sul, de São Paulo para baixo, Curitiba, Florianópolis, Paraná, é o país mais desenvolvido, que ele até queria se separar do Brasil antigamente. Eles eu acho que ainda querem. Rio Grande do Sul? Eles querem se separar do Brasil, se tornar um país único. Então, assim, lá a desorganização é menor. Eu vim do Rio Grande do Norte, passava fome lá. Meus pais passavam fome bem pior que eu. Passava dificuldade, não tinha nem água, nem luz encanada. E lá a corrupção toma conta. E aí a gente sofre. Eu falo que os países mais a sul do Brasil são os países mais ricos e mais desenvolvidos. Por exemplo, embora aqui São Paulo seja a maior região populacional, nesse caso a capital, e onde há um dos maiores, uma das maiores fluidez na questão financeira, econômica, embora que seja aqui. São Paulo. Mas eu soube que foi comprovado que um dos melhores estados para investir, para empreender, Santa Catarina, propriamente Florianópolis em Floripa. Exato mesmo. A gente vai descer para lá para entrevistar uns empresários que a gente foi chamado já por causa disso. Ó,
Me aguarde aí, hein? Florianópolis. Floripa, Florianópolis, Curitiba. Isso, aí é top. Mas como parece que todo acontecimento do Brasil tá aqui em São Paulo, O então povo, o povo lá, o que já me disseram, já pesquisei muito, o povo lá é mais educado, tem cultura. Tem. Geralmente é italiano, russo, desse jeito. americano. Desse jeito. O custo de vida é um pouquinho mais caro, então é um povo que rala mais, tem uma profissão melhor. Uhum. Então, assim, o povo também tem que procurar melhoria. Já do Nordeste, onde eu nasci, o povo não liga pra nada. Até fica parecendo que o sul do Brasil é totalmente diferente com o norte. Por conta Mas é. conta de condições, oportunidades e tudo mais. É muito diferente. Ó, aproveitando que você tá solteiro, eu tô solteiro. Moça de Florianópolis, você que quer um garanhão angolano, está disponível. Eu também, tá? Eu também tô disponível. Um neguinho. Pronto, vamos descer pra Floripa, Curitiba. Quem sabe a gente casa com alguma mulher lá que gosta de nós? Eita, rapaz. Eita, vamos arrumar um problema. Não, o problema seria deixar calar, né? Deixar quieto. Faz uma declaração aí, ó, pra mulherada aí de Floripa. Ó, diz assim, cão que late muito, não morde. Então a gente vai esperar chegar lá em Floripa. A gente vê uma oportunidade, aí a gente consegue. Vixe, então eu lato muito. Apresentador de podcast fala muito. Fala muito. Canta. Não, mas pra falar com a mulherada aí é diferente também, sabe? Eu fico meio travado. É, Eu fico meio travado. pode parecer mais fácil, Jonas, pra você falar numa multidão de 50 pessoas, ao invés de falar pra uma Mulher. mulher. Fica tudo É. complicado. Por isso que eu só trabalho em podcast. Ó, no caso, tem alguma comida, tradição ou costume angolano que você sente falta aqui no Brasil? Comida, tradição. Você já chegou a dar um rolê geral lá no Brás? Já. E lá no Brás tem a maior parte das coisas que a gente procura, né? Que tipo? Falar da própria cultura, né? A parte da vestimenta, da gastronomia, do ambiente. Que tipo de comida vocês comem lá? Aqui o Brasil chama fubá. Fubá, no Nordeste é o prato. Em Angola a gente chama fuba. Fubá com açúcar? O fubá com açúcar a gente chama de papa. Papa? Papa. Papa aqui se não me engano, é leite com... com... Esqueci, amido de milho. Esqueci. Se vocês puderem corrigir aí, ó. O pessoal adora corrigir, né? Coloca no comentário aí como é papa, como é que faz a papa. A papa. Mas é leite com... um pozinho. Não, mas só que a gente em Angola faz com o fubá, em Angola a gente faz funs. O quê? Funs. Funs é um dos pratos típicos, né? Funs com... Acho que você não sei se já chegou a ouvir. Calulu. Não. É uma cena top. Por isso que eu falo, a gente confunde muito Haiti com Angola, por causa que a cultura dele é totalmente diferente. E lá tem a parte da religião, né? Isso. Que a gente daqui a pouco vai tocar no assunto, que é muito influenciado aqui. O candomblé. Se continuar falando da comida, fala da parte da religião. Falo. É muito usado aqui no Brasil. Então. O pessoal não sabe de onde veio. Sério? Uhum. Não sabe de onde veio a macumba, candomblé, umbanda. Tem que algumas religiões de ancestralidade. É mais conhecido desse jeito, né? Como a umbanda, a quimbanda, o candomblé. Que banda? É quimbanda. Quimbanda. Isso. São religiões de origem africana, de origem assim, vamos falar de origem mais de anciãos, sabe? De anciãos. E então, muitas dessas religiões têm origem mesmo na África, ou em África.
são influências religiosas que saiu em África. Por exemplo, tem um negócio aqui, também diz que a capoeira teve o início lá em África, sabe? A capoeira, É que é verdade. dominada aqui no Brasil, Sim. É. ela dizem que teve o princípio lá em África. É que o Brasil exporta e porque o Brasil é uma terra de miscigenação racial. Tem muitas pessoas de vários países, várias culturas aqui dentro. Isso mesmo. Isso. Então, sem falar particularmente, por exemplo, de Angola, o Brasil fez muitas exportações do tráfico de escravo de Angola para o Brasil. Que veio, os escravos vieram da Angola para cá, para o Brasil. Isso. Então E aí o próprio negro escravizava o próprio negro. é E o próprio negro também escravizava o branco, que muita gente não sabe. esse era Tipo, ficava vendendo como mercadoria. Não importa qual a cor. era bem desse jeito. Isso mesmo. É que também o próprio racismo estrutural, eu acho que o racismo estrutural que a gente tem aqui agora é igualzinho que tu acabou de falar agora, que é o negro escravizando o próprio negro agora. É isso mesmo. Agora tá desse Isso jeito. mesmo. Então aí fica difícil. Então, com a exportação ou com a questão do tráfico de escravo, acabou-se ter influência de algum pessoal que chegou até o território brasileiro e teve as suas origens ligado a Umbanda, a Quimbanda, sabe, ao Candomblé, outros mais. E acaba que o Brasil acaba por desenvolver todas estas religiões. Se tu ver, a Umbanda aqui é uma religião predominante aqui no Brasil. É bem conhecido, né? É aceito. Mas em Angola, ela não é bem conhecida. Lá é uma religião, mas não uma religião de um forte impacto. Qual a religião mais forte lá? Fora o catolicismo, nesse caso. O catolicismo, né? É o O catolicismo catolicismo. ele domina tudo. O catolicismo domina o mundo. Mas depois do catolicismo tem o cristianismo. O cristianismo também lá é forte. É forte. Aqui E a também. Aqui também. E a gente importa a maioria parte do conteúdo brasileiro. Ah, vocês importam nós? Sim, sim. Assim, Desculpa Fica à atrapalhar. A gente foi convidado para participar lá da igreja Lagoinha e realmente uma moça que é pastora, ela apresentou lá. Apresentou. Você é da Lagoinha? Não sei, uma bem famosa. Não, se tu és da Lagoinha. Lagoinha. A gente foi. Eu sou de outra igreja, mas eu fui lá para convidado para Ok. filmar. Ok. E no caso a pastora é angolano. Porque a Lagoinha tem também, se não me engano, na Angola, Estados Unidos, Angola e outros países. Lagoinha tem. Como tem aquela outra religião, como é que diz? Bola de neve. Bola de neve Ele tem é lá. Angola também Que legal, tem. eu não sabia. A gente acaba por. Agora também tem o Madureira. Não sabia, legal. Madureira, como Assembleia de Deus do Madureira. Esse daqui, Sim, sim. do Brás. Sim. Agora também tem Angola. Olha que interessante. É que a gente acaba por exportar ou por importar muita coisa do Brasil. E não é. Aproveito estender aqui que não é somente a religião, mas é todo tipo de conteúdo. Todo. A gente Não tem é à toa que os vídeos, TikTok, YouTube, música de funk, toca muito lá. Toca na Rússia, toca muito. O pessoal nem sabe o que tá falando. Na Rússia, o pessoal não sabe que o funk tá mas já tocando, batidão, mas né? a batida o pessoal gosta. Em E o pessoal 1965, só sabe que tem Rio em de Janeiro. 1965, Jonas, só para tu entenderes a proximidade de Angola ao Brasil. Em 1975, quando Angola se declara independente, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Que legal. Então ele é muito ligado. Não sabia que o Brasil ele tinha uma forte ligação com Angola. É muito Muita forte. gente não sabe. Muito forte. Tanto que o presidente de Angola esteve aqui no Brasil, acho que foi há 2 sexta-feiras. Sexta-feira retrasada. Retrasada. Isso. Passada, passou agora, Isso. retrasada. É a que passou que depois. passou da outra. Isso. Isso mesmo. Ele estava aqui, tem uma boa relação e o Brasil é muito próximo em termo cultural, tanto religião, tanto conhecimento científico. É que eu acho que a gente poderia importar muito de Portugal. Mas Portugal é um país fechado.
Eles dizem que eles não gostam do brasileiro, eles tratam mal o brasileiro. É porque o brasileiro, E a gente veio de lá, a gente foi colonizado por eles. é que o brasileiro é muito à vontade. O E eles brasileiro são- é muito à vontade, o português é muito fechado. É, eles não ajudam, realmente. E a O própria- português geralmente é meio grosso, dependendo do caso, grosso. E já o brasileiro é meio abobalhado. Cara, o brasileiro Eles é têm uma, medo do Brasil. o brasileiro é uma benção. Sabe por quê? Você senta no trem, eu assim, angolano, ao lado de um brasileiro. Se eu tentar puxar conversa em 2 minutinhos, aí acaba que o cara que sentou do meu lado acaba por contar toda a trajetória da vida. O brasileiro é assim. Se você puxa por 2 minutos, ele acaba por contar a história, a decepção nesse Até o caso. chifre. Até o Você já levou chifre? Não. Não, eu já levei, é normal. Eu tenho orgulho. E ainda Burger King, vou fazer até propaganda do Burger King. Ok. Vai ter lanche de graça pra quem é corno. Sério? É, Nossa. pedindo driver. Aí Como você. é que o pessoal vai dar conta que o cara é... Então, é muito corno. É muito corno que vai. Você pede um combo e seu colega avisa que que você foi corno e aí você ganha um lanche de graça. Aí seu colega dá a volta no estacionamento e vai de novo pro amigo. Para você que é corno, vá no Burger King que você vai ganhar um lanche grátis. Além de chifre, um par de chifre que tomou de graça, vai ganhar um lanche grátis. Tá tendo revolução dos cornos. Sim. Ó, vou captar aqui nessa câmera. Pra você que é corno, vai no Burger King que aqui a promoção é impecável. Só falar que foi corno, seu amigo vai com você, confirma. Se puder mostrar a prova, você vai ganhar um lanche grátis quando compra o combo, tá bom? Vai aqui em Polvilho Cajamar, no Burger King ou da sua cidade e peça um lanche grátis comprando o combo. Avisa que foi corno, tenha as provas de preferência, ó. E além de ser corno, você vai ganhar. Além de você ganhar um par de chifre e ser corno, vai ganhar um lanche. Tem coisa melhor? Você nunca foi corno? Não, graças a Deus. Até descobri. Se calhar fui eu, não notei, não dei conta. O Mas, corno é o último a saber. desse caso, talvez até agora eu não tô... Eu fui depois que terminei que o pessoal falou da fulana. Por que não avisou antes para não perder tempo? Rapaz, decepção, velho, amorosa. Decepção dói pro que vem de quem a gente não espera, né? Lá, falando na parte de relacionamento, na Angola é difícil casar, namorar? O que o pessoal quer casar, namorar ou quer ficar solteiro, curtindo? Deixa eu te falar. Lugares em que predominantemente a pobreza, o pessoal tem muita mentalidade de casar. Mas em contrapartida, Jonas, o africano, de costume, o africano tende a procriar. Só ter filho? Não casar? Não, é que o africano casa, mas o africano gosta de produzir também. Por isso que a Europa atualmente ele está sendo, como a expressão que eu vou Dominada utilizar, está sendo dominada pelos africanos. Por causa que as mulheradas lá estão reclamando que o próprio pessoal, os homens de lá da região, não estão procriando e acabam os africanos indo lá, ele tem fogo e domina. Mas... A Rússia também. Só que as mulheres que trazem essa narrativa acabam pecando um pouquinho, sabe por quê? O que acontece? Em lugares em que predominantemente são pobres, a fraca taxa de contracepção, vou dizer essa expressão, a fraca taxa, anticoncepcional, e isso numa região pobre, acaba por gerar mais gravidez prematura. É por isso que é mais fácil você... Acontece aqui também com os funkeiros. Tipo assim, o pessoal eu vim da periferia, realmente, um exemplo, o funk domina, vamos dizer, as favelas. Então, o pessoal que, mesmo que um pai e mãe ali cobrando, de vez em quando faz amor cedo, engravida aí de qualquer jeito, aí cria o filho de qualquer jeito. E é mais fácil você encontrar isso onde? Na periferia. Mas se tu estiver no centro da cidade, não é que não aparece, mas é que é difícil. Qual é a ideia que eu quero trazer? É que onde há um desenvolvimento social, a questão do casamento fica para depois, porque todo mundo se sente realizado.
bem de vida. Fica fácil hoje em dia você ter um parceiro, é só aqui, ó, no Tutu. Sim, Você já arruma um parceiro já na noite, não, tem sua relação e acaba não querendo casar. isso, é desse Até na jeito igreja, aí. até É na desse igreja, jeito. até na igreja eu frequento. É difícil você encontrar uma pessoa para casar, se relacionar. É muita exigência para pouco benefício. E aí No- acaba, você Conforme, coloca na balança, compensa casar? conforme diz o paulista, não compensa, não. É. Não compensa. Então, agora, para nós, africanos, angolanos, é diferente. Por conta da pobreza extrema que a gente tem, vai que parece incrível, mas Angola é um país em que o pessoal, em meio à pandemia, em meio à dificuldade, em meio à pobreza, a gente está sempre casando. Por quê? Locais em que é predominante a pobreza, acaba que o pessoal acaba tendo mais relacionamento, casando e tudo mais. Agora, em relação aqui ao São Paulo, aqui no Brasil propriamente, a única diferença que eu acho aqui é que no Brasil as coisas iniciam muito cedo aqui. Inicia o quê? Começa por exemplo, o relacionamento aqui, os meninos, as meninas, aqui os rapazes, tudo mais. Aqui eu já vi casos, 10 anos, as meninas engravidando. Aqui, E lá é quanto? lá onde tiver uma pobreza é suficiente para ter um caso semelhante. Tem, tenho uma prima, acho que engravidou, teve a primeira gravidez com 12 ou 13, sei lá. E perdeu a bebê nasceu boa, mas depois falta de cuidado, porque é uma pessoa imatura, não está preparada para ter uma criança, então aquele descuidado levou à morte da bebê. Mas engravidou de novo no mesmo espaço de tempo depois de perder a O bebê. pessoal já casa lá. E aí, não, é que ela é uma vida assim, como é que fala? Uma vida da balderna, né? Aquela vida bagunça, da bagunça. bagunça aí. Baderna, aqui também, tá bem, baderna aqui no Brasil. É uma expressão que eu aprendi aqui no Brasil. É isso mesmo. Então, mas se não, eu acho que aqui no Brasil o negócio, o brasileiro vive as coisas muito intenso, Jonas. Tudo no Brasil é intenso. O brasileiro é intenso. Relacionamento é intenso. Trabalhar é intenso. O CLT, meu Deus do céu. Eu falei, estou vindo agora de Angola, né? Como as coisas lá um pouquinho mais corridas e tudo mais. Talvez quando eu chegar no Brasil e tiver que trabalhar vai ser mais de boa. Mais de boa porque já estou acostumado com correria e tudo mais. Meu Deus do céu, tentei trabalhar um pouquinho aqui no Brasil, o bicho pega. O CLT tem que se lascar mesmo aqui. Aqui no Brasil, no CLT, até empresário também, como eu sou. Você trabalha 6 meses da sua vida para pagar dinheiro para o governo, praticamente. E aí a sua vivência fica estressante, cansativa. Então, assim, se todo mundo se juntar, tomar vergonha nessa cara, cobra o governo para reduzir imposto e a gente, pelo menos, vai ter uma qualidade de vida, né? Quem vive de CLT, pior ainda. Eu fiquei E o sabendo. estresse que a gente sofre, né? O CLT, empresário, não importa. Acho que se eu tiver errado, só me corrigir, Jonas. Eu acho que até o mês atual, até maio, o pessoal tava pagando imposto. Não, vai pagar até mais. Até o final desse mês vai pagar imposto. De janeiro até esse mês. Desse mês. O pessoal, Eu fiquei sabendo que. eu vejo muita gente estressada por causa disso. Você sabia que sabia que Portugal sobrevive maioritariamente por causa dos impostos? Nossa. Não. O Portugal é um país que tem muitos impostos. E Portugal sobrevive, o próprio produto interno bruto de Portugal. Uma boa parte ela chega a ser arrecadada por conta do imposto. O Brasil é um país grande, né, diferente de Portugal, mas é um país que tem muitos impostos. A cada imposto que o Estado impõe, se for a dividir por cada Estado, daria um valor significativo no cofre daquele mesmo Estado. O que quer dizer que o Brasil teria condições mínimas para a sobrevivência por conta dos muitos impostos em que os brasileiros estão submetidos. Só que eles não colocam esse imposto de volta para benefício da população. Mas só que é o que acontece, né? É o que acontece. Hein? Isso aqui, ó. Uau. É o que acontece. Eu, por exemplo, eu gosto de acompanhar o noticiário
Eu soube que em 2023 foi arrecadado um nível assim elevado de imposto, mas Ah, acabou de ser gasto mais daquilo que havia sido arrecadado. Quer dizer, deu um produto negativo. pode falando aí que eu vou mostrar o imposto do Brasil. Aqui O o. que você acha que é o imposto aí? Nada, não compensa não. Aí tem. Eu conheço muita gente, ignorância, sabe? Então, alguns conhecimentos principiais ou alguns conhecimentos básicos de alguma coisa, sabe? O cara já faz um bom dinheiro pela internet, faz uma formaçãozinha financeira, sabe? Não vai servir para te sustentar o curso de administração financeira que você vai fazer, mas ele vai justificar, né, o ganho que você tem com base aquilo que é o seu trabalho. Então, pelo menos penso que é isso. Eu não quero me formar em tal. Estás voltado para uma outra coisa, mas forma um pouquinho, busca conhecimento, porque eu acho que é importante. Então, o governo vende-nos normalmente, por exemplo, lá em Angola, vende-nos a ignorância e compra o nosso voto com um bem social, parecendo que ele estivesse a fazer um favor para nós, enquanto que isso é repudiante, é errado e ninguém poderia se aproveitar da inocência alheia para fazer esse tipo de jogadas. Isso é importante, você falou. Você estando aqui no Brasil, você está estudando o quê aqui no Brasil? Boa. Eu Por aqui no exemplo, falando da Brasil, parte de estudo, porque realmente a política comanda o estudo. E o é, que você estuda aqui no Brasil? assim, aqui no Brasil eu estou estudando ciência e tecnologia. Ciência da computação. Complicado explicar. TI, TI. Não, também não. Também não. É complicado explicar, sabe, Jonas? O curso é interdisciplinar, bacharelato interdisciplinar em ciência e tecnologia. O que quer dizer, se não estou em erro, eu tenho 28 cadeiras interdisciplinares que eu tenho que fazer em 2 ou 3 anos de ciência e tecnologia. Agora, especialidades. É como se tivesse a estudar medicina. Você vai estudar medicina durante 5 anos, se não estou em erro, ou 4. E os últimos 2 anos são da especialidade. Só faz medicina, depois vai ver se vai fazer cardiopneumologia, vai fazer neurocirurgia, vai fazer cirurgia geral. É mais ou menos assim, é como se a gente foi jogado às cegas. Eu posso me dedicar muito em questão de programação, posso me dedicar muito em questão da ciência básica, prática da computação, posso me dedicar mais de uma forma exata para física, matemática, mas o que é que acontece? A ciência e tecnologia estuda biologia, estuda ecossistema, estuda um pouquinho de política. É um negócio. Eu soube que as minhas especializações são matemática, física, química, bioquímica, biotecnologia, tem gestão, tem engenharia aeronáutica, tem neurociência, tem engenharia elétrica. Então, é um monte de especializações que a gente tem como escolha. Mas aí, se eu terminar os 3 anos sem fazer especializações, aí é como se fosse jogado ao tiro ao escuro, Você sabe? ainda vai procurar Ainda tem que especialização. procurar especialização. Aí é onde E a entra. parte de tecnologia está em alta. Tem serviço para todo mundo, principalmente na parte que usa IA. Yeah. Quem domina IA, programação, vai dominar tudo, porque, infelizmente, as máquinas vão tomar conta de alguns serviços braçais, logo, logo. Então, você que está até querendo estudar, tá, estuda a parte de IA, programação, porque é a área que vai domina a máquina, entendeu? Você tem que dominar a máquina, não você ser dominado pela máquina. Falaram para Steve Jobs, se fosse para começar tudo de novo, qual seria a área que ele poderia investir? Ele disse na inteligência artificial. Porque ainda estive conversando com um formador para esse pessoal do call center. Eu conversei com ele dizendo, embora aqui o atendimento call center seja um atendimento do tipo mais humanizado e tudo mais, mas você acredita que daqui a algum tempo
as máquinas podem substituir, ou a inteligência artificial pode substituir o trabalho que muitas empresas estão fazendo de call center no momento. Aí o cara falou, não, é que por conta da humanização, o pessoal gosta da humanização. Eu falei, não, é que além da própria humanização, por exemplo, tem muita gente que, o pessoal que utiliza a conta, acho que a conta digital Nubank, muita gente é atendida pela inteligência artificial. Primeira instância, quando ficar a requerer algum documento, tipo extrato bancário e tudo mais, é a inteligência artificial que responde. O Banco do Brasil tem um bot também que responde o pessoal antes dele botar você em um contato direto com um atendente ou um atendimento humanizado, o pessoal do banco. Primeiro, o banco. Por exemplo, em questões de globalização, elas tendem-se em várias áreas. Temos globalização econômica, agora estamos falando de Bitcoin, onde a gente falava só de dólar. Como é que chegamos em Bitcoin? Que tem um Bitcoin tem um valor absurdo com relação ao real, sem falar a nossa moeda Kwanza, que é uma moeda muito pobre. Globalização econômica. Temos globalização industrial, tem indústrias surgindo que estão a inventar cada tipo de, sei lá, acelerador de partícula para fazer a quebra de uma molécula. É complicado. Antes não tinha empresas sendo vocacionadas para isso. Elon Musk, que agora vai para Marte e Não, a aeronave dá ré. do Elon Musk eu vejo ele como uma figurinha que é só uma figurinha. É, Só uma marionete. uma marionete que pode ver que é todo dia informação dele. Todo Sim, dia, sim. toda hora. Então, É para ocupar o tempo ali das pessoas, né? a globalização, Virar. ele está muito lá na frente para a globalização industrial, com a Neuralink, com a SpaceX e esse satélite, a Tesla. É tudo. Eu acho que um dos maiores investidores do próprio Tesla, da própria empresa Tesla, é o próprio governo americano. É que o governo americano é também um bom investidor para Starlink, Uhum. para os satélites. Ele tem mais de 100 satélites no espaço. Então o governo acaba por apoiar, tanto Então, para questões armadas. Agora, a globalização estende-se até a globalização tecnológica. E a globalização tecnológica, que vai envolvendo máquinas, inteligência artificial, até já havia um senhor um estudante não, um cientista também não, mas já ouvi um senhor que é vocacionado por essa área também. Ele não definia como inteligência artificial. Ele deu uma outra explicação agora que me foge à memória. Mas a inteligência artificial, dentro do campo da globalização tecnológica, ela vai tirar a oportunidade que muita gente está tendo no momento. Conforme você falou agora, Jonas. Que quem tiver a pensar em fazer algum curso para se voltar um pouquinho mais em questão de ciência, tecnologia, né? Desde que seja ciência e tecnologia, é o futuro. alguma coisa aí já deu certo. Isso mesmo. Então, as pessoas que hoje têm, por exemplo, tem uma call center que eu conheço que tem mais de 3 mil pessoas a fazerem operação num período das 8 horas até as 15. Em questões de, né, reduzir a mão humana e sistematizar o atendimento, o pessoal pode utilizar. Eu não acho. Olha onde nós chegamos com o Google. O Google, para mim, tem uma das melhores inteligências artificiais, independentemente de várias empresas que existem, vocacionadas para áreas diferentes, tem umas são mais voltadas para a questão de áudio e imagem, tem uma que é mais para a questão do saber. Assim, para nós estudantes, a gente acaba por balancear qual inteligência artificial a gente vai utilizar para certas ocasiões. Por exemplo, o Google. Para mim, o Google tem uma das melhores inteligências artificiais que há. O Gemini do Google é uma das melhores. E fora aquela que a gente tem no geral, tem uma própria específica que acaba por fazer também representações cinematográficas audiovisuais. Por exemplo, o Google está trazendo a melhor resolução, uma encenação que a gente poderia fazer com figurinhos aqui. O Google traz uma representação mais exata, mais top, mais bem resumida, mais detalhada. Então, esse seria um trabalho que um videomaker, um filmmaker, anteriormente se calhar fazia. Pegar 2 figurinhos, tem que pegar o pessoal... Equipamento, cara, muita gente. Hoje em dia, o call center foi substituído por IA. É só reduzir, vamos dizer, eu estou chutando aí por base, 70%, 80% reduzir de custo, porque teve que demite as pessoas em massa
e usa IA, que é chatbot e voz artificial que parece uma voz humana, que atende todo mundo. Mas aí, tudo isso é bom. Desenvolvimento, evolução. Mas aí as pessoas que não estiver preparado, Aí é onde entra, conforme você falou, você fez uma pergunta muito boa, Jonas. Você falou, entrando para o campo acadêmico, sabendo que também está ligado com a política. Você falou isso para mim. Se o governo não consegue seguir a dinâmica do campo de estudo, ou do campo científico, aí vai haver uma parte da população que vai sofrer mais, que vai suportar mais o peso. Vamos lá supor. Eu soube que há um tempo o presidente da China, Xi Jinping, ele estava atrás dos maiores empresários do país, porque ele queria, conforme todo ditador, né, quer perpetuar e queria todos os empresários como se fossem capachos dele. É aí onde tem o Jack Ma, acabou por fugir para os Estados Unidos da América, um dos maiores empresários dos Estados Unidos, né? O conseguinte é o dono do Alibaba. Mas soube a tempos atuais que o governo chinês está em reconciliação com todos os empresários agora. E quer abraçar os empresários e tudo mais. Mas então, o que é que eu fiquei sabendo? Por exemplo, uma das grandes empresas, que agora me falha o nome, uma das grandes empresas que é a dona do TikTok, eu acho que é a segunda maior, a terceira maior empresa da China. Eu soube que o algoritmo não entrega as mesmas informações conforme entrega por exemplo, em Angola. O algoritmo é vulgar, não é controlado. Independentemente da idade, acaba por não censura a idade por conta de alguns conteúdos que é mais para adulto, outro conteúdo que é mais para menores de idade. Ele entrega tudo a bruto. Mas eu soube que o algoritmo chinês ele acaba por ser mais controlado e entregar só o necessário e que para as crianças é a partir de alguns vídeos voltados à ciência. Isso aí é interessante mesmo. Realmente, o algoritmo do TikTok, ele explana mais a safadeza. Olha que interessante. A própria China, ele controla o seu público. Lá, as crianças são ensinadas a autodefesa, a se defender, a ser empresário, a empreender. Já aqui no Brasil, o TikTok toma conta da safadeza, na Angola também toma conta da safadeza. Enquanto isso, eles estão colocando, eu vou falar assim, palavra chula, lixo na mente das pessoas, país afora, viciando as pessoas com TikTok, essas coisas, enquanto na própria China é bem tratada a população com rigor e é ensinado eles a ser empresário, a dominar. Eles são ensinados a dominar. Enquanto o aplicativo ensina fora o algoritmo a coisas chulas que não soma pra nada e só sexualidade. Jonas, É uma bagunça, virou uma bagunça. se você dá um Google, um dos países, se não for o primeiro, deve ser o segundo, com mais empresários no mundo, é a China. Meu Deus do céu. E a China acaba por implantar... Por isso que eu falo que nós somos escravizados. É. Você política pão e circo. Uhum. Você dá o pão e transforma aquilo ali num circo e o pessoal tá feliz. Como é que se diz? Política, pão e circo. É um ciclo vicioso, a Isso. política. E é complicado. Mas a China é um dos países com mais empresários no mundo. Isso. O que acontece? Eles investem. A China... No Brasil, você não é ensinado a ser empresário. Não. No Brasil não é. Eu aprendi a ser empresário passando necessidade. Não é só o Com Brasil. R$80 emprestado. Né? Eu acho que não é só o Brasil, tantos outros países que parece que os governantes têm pavor dos empresários, sabe? Acho que têm medo de pessoas que têm algum poder financeiro. É isso mesmo. E quanto mais tiver pessoas na pobreza, mais melhor para manipular isso mesmo, a população. Mas a China, que é um dos países com mais empresários no mundo atualmente, você vê que os empresários, a maior parte da China, são voltados na área de tecnologia.
Que é mais fácil o investimento dominar. Isso. Fora a China, tá o Japão. Pelo menos, né? O Japão. Bom, deixa eu só contar um pouquinho como a gente O estava Japão falando. tem uma máquina de chip que a China quer copiar, mas eles não deixam. Os chips, praticamente quase todos, assim, os principais são feitos no Japão. A China, É uma por máquina super segura que eles querem copiar. Eu fiquei sabendo. exemplo, a China está muito na frente em questões políticas comerciais. Mas o país da tecnologia é o Japão. O país da tecnologia atualmente é o Japão. Mas, assim, o Japão, ele não se tornou o Japão que é hoje da noite para o dia, senão é uma questão de administração, foi uma questão de administração também. Sim. O Japão, que é uma terra sísmica por conta de vários sismos e vários terremotos. E o tudo Brasil mais. não tem isso, Não e tem é uma isso. corrupção danada aqui. E lá, A pobreza, o pessoal, saiu um grupo de pessoas no Japão, foram distribuídas pelo mundo, Estados Unidos, Rússia, sabe? País desenvolvido para se formar. E esse pessoal foi, depois da formação, retornou ao país, multiplicou o conhecimento, né, que é transferir, compartilhando com outras pessoas. Aí foi desenvolvendo até se tornar o país da tecnologia para a atualidade. Isso é uma política, né, governamental que veio satisfazendo a necessidade do povo e que, embora surjam questões de tecnologias, como inteligência artificial, o Japão já está um passo na frente de como contorcer esse tipo de situação. E é diferente. Agora, se nós abraçarmos, os países que estão em via de desenvolvimento, por exemplo, eu vou para Angola, que está em via de desenvolvimento. Vamos lá, estou me formando agora, né, Jonas? Vamos lá supor que eu crie um chatbot bom. Ou eu me especializo em inteligência artificial. você domina. Dominar a inteligência artificial mesmo top. E porque também não é assim, script de programação para inteligência artificial, é coisa que a gente faz, a gente se dedica uns meses, sim, a gente consegue programar alguma coisa. Pode ficar rico. Bilionário. Pode. Se eu vou para a África, em que as oportunidades de emprego às vezes são difíceis e que o governo não entrega o básico para a população, eu chego lá com uma mão, né, de chatbot que resolve em questões de minuto o que o pessoal, 100 pessoas fazem em uma semana, eu vou tirar o posto de 100 pessoas. Quer dizer que o país, primeiro, não está administrativamente correta para abraçar esse tipo de tecnologia. Mas o governante, para eles, como o mais importante é multiplicarem e sabendo que se eu tiver o custo da minha empresa vai ser o custo também da própria fiscalização e do próprio imposto que eu vou ter que pagar. Às vezes o governo só liga para a questão do imposto que eu vou estar pagando para eles sem velar pela questão da falta de algum básico na população. Eu vou tirar o posto de 100 pessoas, vou implementar a inteligência artificial, aí o povo que estava pobre fica miserável. Então, não tem como a questão política administrativa se ser desligada da questão acadêmica, acompanhando a dinâmica da própria sociedade. O governo sempre deve ter aquela responsabilização, sabe, de indicar, somos agora, por exemplo, o Brasil é 217 milhões. Tem quantos médicos no Brasil? Tem mais ou menos 500 mil médicos no Brasil. 500 mil médicos no Brasil daria para quantas pessoas no número restante de 217 milhões de habitantes? Vai dar por aí 50 pessoas para cada médico, por exemplo. Aí, não se acharem, vai ser subcarga, um médico atender, né, estimativa 50 pessoas é muito. Aí o governo tem que criar aquelas políticas de conseguir canalizar, vamos precisar mais de pessoas assim, então, com base às iniciações nessas escolas que vêm, né, a infância. Falar, é bom ser médico e tudo mais. Essas políticas, junto com a previsão para a questão do próprio futuro da própria pessoa, vai acabar por também ajudar na questão da própria estabilidade do próprio país. Vamos supor que a maioria, né, do país seja uma população, nesse caso, rica, a minoria, nesse caso, seja uma população rica, vamos lá supor,
se tiver todo mundo a investir em inteligência artificial, a maioria, que é o pessoal da pobreza, aí vai acabar por, né, estar na falta. Vou pegar aqui, ó. Já faz a propaganda aí da Coca-Cola. É parceira também? Já faz a propaganda Aqui. da Coca-Cola. Aí, ó. Yeah. Aí, Coca, patrocina nós. Fechou. Agora. Cansa, pessoal, falar. Ficar mais de 1 hora falando, rapaz. Acabar toda a reserva energética do Sim. corpo. É bom da hora pro teste. Não tô tomando nem chá nem Coca-Cola, né? Senão a gente vicia. Não sabia. Guaraná Viton, que é um Guaranazinho. Já provei. Já provou? Bom. Guaraviton. Tem, Coca-Cola é mundial, mas tem Guaraná Viton lá na Angola? Tem Guaraná, mas Guaraviton. Viton é porque é uma marca, se não me engano, brasileira. É, brasileira. Guaraná. Coca-Cola já é mundial, né? É, Coca-Cola é mundial. Sim, continua. Isso, é mais ou menos. É mais ou menos dessa natureza. Então, a política da questão da distribuição a respeito do campo acadêmico é necessário ser velada e zelada pelo próprio Estado a fim de não poder perder o ritmo. Num mundo em que está a ser bem desenvolvida a questão da inteligência artificial, resta aos nossos governantes implementar políticas que capacitem a população e dar abertura para que cada um consiga ter a oportunidade de empreender. E no Brasil, eu vejo que eles não apoiam você se tornar um cidadão de bem, que empreende, que defende a sua família, que tem uma ferramenta de defesa. Eles não querem, eu não vejo isso. Eu acho que na Angola também acredito que é assim. Eles não querem aqui eles estão mais dando auxílio do que dando emprego. Eu tô que ser honesto no Brasil é ao contrário. Ser desonesto é mais vantajoso do que ser honesto. Não sei se lá tem isso também. É que, vamos ser sinceros, e ser justo e honesto tem os seus ganhos, mas a maior parte do ganho está voltado para a questão de ganhos morais. Num mundo em que onde prevalece a injustiça, é certo de quem pratica a injustiça sai a ganhar mais. Mas aí vai depender de cada pessoa, porque cada um tem um princípio, tem a sua base, tem a sua moral, tem o seu limite. Tem gente que para ele ser injusto é normal. Aí vai fazer o que ele quer fazer, vai fazer uma bagunça, vai roubar, vai mentir, a fim que ele chegue a conseguir o que ele tanto pretende. Mas então tem outro público que se calhar é mais voltado para questões morais. E eu sou corroborante com a seguinte opinião de que as leis são os indicadores que marcam a diferença que existe entre o ser humano com os outros animais. Se não houvesse lei, cabe também trazer aqui, reforçar uma ideia, Jonas, que é importante, é que às vezes o pessoal confunde lei e justiça. É que às vezes a lei atrapalha a justiça. Sabe por quê? Porque às vezes a lei é como se fosse um escape que venha favorecer os que estão suficientemente bem financeiramente, a fim de que quem não tem abertura financeira acaba se ferrado. Por exemplo, se você botar alguém que assassinou. Pode continuar. Isso. Por exemplo, se você pegar 2 caras. Eu não sei o que. Acabei esquecendo, obrigado. Por exemplo, se você pegar 2 caras e esses 2 caras, por exemplo, praticaram um assassinato, por exemplo, um seja pobre, o outro seja rico. Sabe qual vai ser solto primeiro? É óbvio. O rico. O rico, por quê? Ele vai contratar um advogado que tenha argumentos para soltar ele com mais facilidade, protegendo mais ele ainda. É que você
Pronto, você deu uma explicação mais abrangente. Mas é que o rico consegue comprar a lei, porque a lei é mais a favor de quem tem posses financeiras. É aí onde vem o contraposto da lei e da justiça, é que às vezes a lei atrapalha a justiça. Não é justo dois caras que praticaram o mesmo tipo de crime Ser julgado diferente. terem, né, pesos diferentes para uma causa que tem O similaridade. pessoal até zoa que a lei brasileira, não sei a personagem que é, mas a lei brasileira é como se fosse uma mulher vendada e a balança pendendo. Vedada. Se é vedada, pode. Pessoal, explica aí mais ou menos o que, que vai significar, quem é esse símbolo. Você já viu isso ou Uhum. não? Da lei brasileira? Já uma mulher Que é vendada uma com vendada com um pêndulo, com um pêndulo. uma balança. Então explica aí, pessoal, no comentário, que é como se fosse a lei cega no Brasil. Ela podia estar olhando ali, não, ali tem coisa Sim, errada, aqui também. sim. Podia estar olhando. Então, muitas das vezes a lei atrapalha a justiça. Eu vou dar só um exemplo aqui, só para diferenciar a questão da lei e da justiça. Eu vou dar aqui um exemplo. Tem um exemplo que eu gosto muito, um exemplo bíblico. Acho que na Bíblia Sagrada está em João capítulo 8. Diz aí que tem uma mulher que foi encontrada em um ato de adultério. E pegando aquela mulher que encontraram adulterando, sabe? Pegando aquela mulher, levando até Jesus. E falando, ó, Jesus, essa mulher foi encontrada em ato adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Vamos lá ser sinceros, vamos começar a decodificar aqui. Foi encontrada no ato de adultério. Por exemplo, quem está adulterando? Está adulterando sozinho? Não, tem outro parceiro Tem outro também. parceiro. Aí, por que trouxeram sua mulher? Ambos, tem que ser os dois. Então, quer dizer, aplicaram a lei de uma forma injusta. Aí, Jesus, como, vamos lá, o advogado supremo para aquela mulher naquelas condições, ele fala: quem dentre vós não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Os homens trouxeram a lei. Quem nunca errou, que tire A primeira pedra. Todo mundo errou. Ninguém aqui é perfeito. Vê que ninguém atirou nenhuma pedra, porque tanto a mulher como as pessoas que levaram a mulher para ser apedrejada, todos cometem erro. A única diferença é que o erro daquela mulher foi descoberto. É interessante isso aí, pessoal. E das outras pessoas que estavam para apedrejar, não foi descoberto. Então, é nesse momento que nós entendemos que a lei atrapalha algumas vezes a justiça. Trouxeram a lei para matar aquela mulher, mas a justiça interferiu no caso daquela mulher. Então, esse é um exemplo que eu queria trazer para trazer a diferenciação, a questão da lei e da justiça. A justiça mostra que todos nós temos uma condição que não deve ser ignorada. A lei é o meio pelo qual as coisas são medidas pelo correto e pelo incorreto. Mas se for a julgar todo mundo, ou se for a julgar duas pessoas que cometeram crimes semelhantes, a lei não poderia julgar de forma diferente. Mas o que acontece é que a lei pesa para um lado e dá injustiça para o outro lado. Então, é lei atrapalhando às vezes a justiça. É mais ou menos assim. Acho que eu gosto do Brasil, é uma terra de maravilha. É semelhante ao que está acontecendo aqui agora no Brasil. Né? Eu acompanho muita notícia, Jonas. Eu soube que soltaram um funkeiro que é envolvido, acho que alguns esquemas de algumas facções e tudo mais. Soltaram, soube, e condenaram um comediante. Assim, lei às vezes atrapalha a justiça. É que a lei solta um e a injustiça atua logo. Então, é mais ou menos isso. É complicado de falar isso. No caso, eu tava vendo que ele teve 8 anos de prisão. Então, de vez em quando a pessoa faz um monte de coisa errada, não é preso. É complicado. Não roubou, não matou. É dentro do ambiente controlado, falando que, né? Até você que é de fora, você acha esquisito isso. Eu acho... eu acho esquisito. Eu gosto que eu acompanho... Falando que eu gosto de acompanhar, sabe? Gosto de acompanhar a política um pouquinho. Aí vai que a gente não está na política, mas a gente não é ignorante. Sabe que um dia haja necessidade para a gente
entrar na política, a gente Ó, vai. ó, o pessoal até soltou essa pergunta, no caso, só que você já respondeu. Uhum. Que você trabalha, as dificuldades que você teve e, né, o que você, assim, sua família Ó, tá aqui ou só, tá lá? só para não cortar raciocínio agora, ó. Essa é uma página de Angola, Platina Line. Olha o que comunicou agora. Até o pessoal de Angola tá ligado no que tá acontecendo aqui. Platinale. Platina, a gente diz Platina Humorista Line. brasileiro Léo Lins, condenado 8 anos de prisão por conta de suas piadas. Deus me livre fala de piada para ter a federal aqui na minha porta. Deus me livre. Federal, eu amo vocês. Ó, vou mostrar aqui. Isso aqui é o que ele recebeu. É, de uma página lá de Angola, uma página forte, Platina Line. Ó, até o pessoal lá de Angola tá ligado. Então, Você vê, Angola é praticamente totalmente ligada com o Brasil. Até é, as coisas ruins do Brasil. E olha que interessante, viraliza mais que. é, As coisas ruins viralizam mais que coisa boa. Mas no- não fala que o Brasil é maravilhoso nisso e naquilo. E a gente deveria ter orgulho do nosso país. é, É um país bom, só que é destruído pela política em geral. o Todos. eu acho que o Brasil tem um bom país, tem um bom ecossistema e tudo mais, tem recursos minerais, mas a questão sempre vai ser a questão administrativa. Eu acho que Sim. isso é para todos os países que têm alguma suficiência para serem um país potente, mas por conta de uma fraca política e acaba por ferrar toda a gente, né? É complicado. No caso, depois que você se especializar, voltando ao assunto, aí você vai. Já tem empresa? Você já trabalha aqui no Brasil? Você já trabalha aqui em empresa, né, no Brasil? Aqui no Você Brasil, já trabalha com o quê? assim, aqui no Brasil eu ainda assim, tem a questão da adaptação e tudo. Quanto tempo você já está no Brasil? Agora tô 1 ano e alguns meses. Pouco tempo. Pouco. Já fala bem o português? Obrigado. Já conquistou os coraçõezinhos? Tem mulher que adoram angolano. O pessoal vem aí, Angoiano, tu habla espanhol? Me gusta, hablo un poquito, pero vale. Sim. Ó, para encerrar, que dica você dá aí pro pessoal? O que você acha do Brasil? Para encerrar, diria para o pessoal, né, aqui no Brasil, que aproveitem a condição O próprio que país o dá, país né? dá. Não vale chorar pelo leite derramado. E o outro sim, não vale viver do si. E se eu fizesse, não vale não fazer nada porque as políticas estão ruins. Porque no final do dia, se você procrastinar tudo que venha a benefício do teu próprio futuro, quem vai se dar mal é você. A Não política dependa do governo. não Isso. dependa do governo. A política não está para te favorecer. Cada um utiliza, às vezes, a política como um ponto de escape. Né? Alguns precisam enriquecer, alguns precisam dar a volta nessa situação e acabam por se esquecerem daquilo que é o objetivo pelo qual colocou aí. Então, se você não tem. Eu vim agora da Angola para vir me formar aqui no Brasil. Vocês têm uma boa oferta de estudo. Não quer dizer que você vai estudar e vai ganhar dinheiro com aquilo, mas é uma porta para abrir a visão de você. Por exemplo, sempre que você estiver no meio acadêmico, a sua mente vai ser renovada, porque você vai estar com pessoas que têm ideias diferentes. Então, dentro de um campo acadêmico, você acaba por desenvolver algumas ideias. Conforme você pode ver, conforme surgiu o próprio Facebook, era um conjunto de colegas, né, que tiveram alguma ideia, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso e tudo mais. Conforme também foi Steve Jobs, pese embora não terminou, mas Todos eles começaram na dificuldade. começaram na é um ponto Você de aproveita a dificuldade para transformar em dinheiro. isso. Isso que eu aprendi no Brasil. Isso mesmo. Esse é o ponto. E para deixar aqui deixa da fala final, eu me mudei de Luanda tempos antes de vir para o Brasil, fui para o mais norte do país
e lá fiquei funcionando como professor comunitário, né? Você foi professor, né? Fui professor comunitário numa população pobre mesmo, pobre, de verdade pobre, pobre, que até as Em crianças... Luanda? Não, em Luanda não, foi na província mais a norte, Bengo. Bengo? Bengo. As crianças com dificuldade de acesso à escola, É bacana. Trabalho social. sem crianças sem roupa. Às vezes a gente estava lá sempre a organizar trabalhos beneficentes. Você vê a dificuldade que os outros passam, pior ainda do que no Brasil. Isso, e eu aproveito nisso e entender que a minha visão na Terra não é me encher de dinheiro, mas é entender que a cada oportunidade que eu terei para conseguir alguns ganhos financeiros é a fim de poder ajudar o meio social em que eu frequentei durante um tempinho e eu pude notar qual a dificuldade. Sim. Na verdade, pobreza no mundo nunca vai acabar, mas de uma coisa eu sei, que eu não sou muito apegado às coisas. Eu não sou muito apegado às coisas. Deixei a obra lá, né? Cresceu até os dias atuais. Eu recebo toda a informação do que está acontecendo, toda a informação mesmo. Só que a gente não havia combinado o princípio, senão poderia mostrar para vocês algumas imagens que eu fico aqui recebendo e a gente poderia botar aí na tela. Tá, a gente vai ver se consegue colocar na edição. Tá? Você manda para nós certo. E a gente, no caso, coloca. Certo, Bacana. certo. E aí, se tiver algum pessoal que gosta desse tipo de trabalho social, que ajudar... porque eu já sei que é uma questão que o governo não vai resolver. Tá nem aí. Então, nós se vira. que tivemos a oportunidade de sair de Angola para, se calhar, nos resolvermos. A própria igreja no Brasil, pelo que eu vejo, pode ser também lá, ela faz mais um trabalho social do que o próprio governo. Tem uma frase que eu digo que a igreja é o último recurso moral da sociedade. Quando todos os órgãos falharem, quando o governo falhar... Por isso que o Brasil é o acolhedor. Última reserva moral para a sociedade vai estar na igreja. Então, a gente está nessa correria, estamos com mais de 500 crianças. Recebi todos os domingos a gente faz um banquete solidário. A gente montou agora uma quadra ao lado da igreja, já para falar também, a gente está trabalhando com a igreja. A associação é Catuaquami. Catuaquami. Perfeito, falou bonito. É um grupo, é uma associação, é uma empresa que ajuda. Está trabalhando junto de uma igreja lá, Assembleia de Deus, Ministério Getsemane, na Barra do Dande. A gente acabou, uma boa deixa agora, a gente acabou por receber algumas ajudas. Lá tem a empresa Aldebrecht, pertinho. Eu trabalhei na Aldebrecht. Aldebrecht é brasileira ou angolana? É brasileira. Brasileira e tá lá. Eu trabalhei na Aldebrecht. Legal. Trabalhei lá antes de vir para o Brasil, inclusive. Então, alguns engenheiros lá trabalhando na Aldebrecht se solidarizaram com o caso, ofereceram um terreno para a quadra. A gente vai marcar em Aldebrecht, hein? A gente vai marcar Aldebrecht. Você numa empresa que é útil, tá ganhando seu dinheiro, tá ajudando a população, a gente vai marcar eles aqui, é bacana isso. Certo. Aldebrecht. Você trabalhou por quanto tempo na Aldebrecht? Trabalhei. Quanto tempo? 7 meses. 7 meses seria mais, né? Por conta, por exemplo, o meu irmão, quem eu puxei, ele tá agora até lá, acho que faz 2 anos. Se eu tivesse lá, a gente faria 2 anos. Só que você teve que sair. Eu tive que sair para vir aqui pro Brasil. Para estudar. E namorar. Namorar Mas para dizer, o pessoal que se interessar, quer conhecer Angola, quer receber as imagens, né, das crianças lá, todo domingo tem banquete. É um gasto absurdo que a gente faz com alimentação. Recebe doação, né? Recebe doação. A gente montou agora uma quadra, né, por conta própria, só para sustentar as crianças lá. Meteu balanço, meteu um campo de futebol, botou aí uma cozinha comunitária. Hoje mesmo, antes da entrevista, a gente foi pegar uma cobertura de uma escola que estava sendo feita a festa junina. Ok. Também do Guarda-Mirim. Okay. Então, assim, tipo, eu tô começando a fazer esses trabalhos social, que é divulgar isso aí, porque
nem a maioria desses grupos não tem dinheiro, recebe doação. Sim, Ou sim, a sim. própria população se junta. Isso daí é bacana, o É trabalho bom. social. Não, eu vou achar. Ó, pessoal, vou fazer aqui convite ao vivo para o Jonas. Tô convidando o Jonas, tô convidando o Jonas. Eu não sei quando é que a gente. Mas eu creio que dentro de algum tempinho a gente vai lá para Angola, né? Para ver se a gente consegue revolucionar com um tipo de trabalho social. A gente vai se preparar melhor, mas eu tô convidado para fazer a cobertura lá. A gente vai junto. Olha, ó, eu queria ir para os Estados Unidos, Austrália, Suíça. Fica perto da Suíça lá? Não, é bem abaixo, né? Não, Suíça é mais lá, bem Eu nunca lá na imaginei ir para Angola ou África, nunca. Mas vou aceitar o convite. vai ser um desafio. Olha aqui, Logo, logo. você não precisa de visto de Angola. Eu já tenho de- passaporte. E Já não tenho. precisa de visto. O brasileiro para entrar em Angola não precisa de visto. Bacana. Quanto custa mais ou menos a passagem para o pessoal saber quanto? R$ 5.000 atualmente, 4, até 4. 3.500. Mais caro que os Estados Unidos? Sério? Estados Unidos com 3 mil você vai, dependendo. É, Estados Unidos, Miami. Acho que é Miami que você faz o pouso com R$ 3.000. Isso mesmo. É mais caro ir para Angola. Mas não se preocupa, até lá a gente vai estar Aí de lá a gente já resolvido. sai viajando para os outros países. É, a gente Eita. vai resolvido. Eita. Tá aqui, pessoal. Eu vou. Esse vídeo vai ficar nos arquivos, então. A gente vai já preparar fazer um roteiro aí, hein? Fazer já aproveitar para um Eu tenho documentário. vontade de descer, tipo, na Europa. Eu tava pensando na Europa, né? Uhum. Descer numa cidade bacana, vamos dizer assim, pode ser na Itália, vamos dizer assim, Portugal, e de lá eu pego o trem e saio viajando nos países. Nômade. O nome Sim, disso um é nômade, isso. Nossa, quem sabe um dia, daqui a algum Porque tempo. Portugal tá ligado, né? Tá tudo ligado. Tudo interligado com a Europa. Facilita. Eu queria tanto ser convidado pela uma Rússia, pela uma Germânia. Eita, tomar Não, mas assim, café. vai crendo que vai chegar essa oferta, esse convite. Vai crendo, Jonas, vai chegar. Ei, Vai Rússia. chegar. O pessoal fica me marcando no Instagram. Tipo, aparece umas mulheres bem bonitas, russa. Porque elas geralmente são bonitas, são bem vestidas e Isso. tal. E elas são doidas pra casar. E o pessoal de lá, os russos, uns estão na guerra e acaba faltando um homem. E aí os caras ficam me marcando, ó. Ficam me marcando. Aí eu fico pensando, não faz essas coisas não. Tô solteiro. Então a gente vai pra Rússia também. Você já tem vontade de conhecer lá? Não tenho vontade de conhecer a Rússia nesse momento. Qual país que você gostaria? O país que eu gostaria de conhecer agora seria mais a Suíça e a Holanda. Suíça e a Holanda. Sim. Mas é Suíça, Holanda e os Estados Unidos mesmo. Não, Suíça, Holanda e Estados Unidos para mim, assim. Suíça, Holanda, Estados Unidos. Estados Unidos da América é mais para até fácil. Suíça, Holanda, China. China também? China é mais por uma questão de entendimento comercial internacional. Ó, aí, ó, pessoal. Bate uma fome, ó. Donos da pizza, tá? Fome. Peça pizza, peça na Donos da Pizza. Eles entregam aí, ó, com rapidez. E Qual é o nome da pizza? Dono da pizza? Donos da Pizza. Cajamar e região, aqui. Tá no Polvilho? Tá aqui no Polvilho. Tá aqui no Polvilho. Então, o pessoal do Polvilho que tá ligado agora, aí se bater aquela fomezinha, aí, como disse o Jonas, vai para o dono da pizza. Aí, tá ó, certo. Donos Tá aí. da Pizza. Vai ser muito bom para você. Eu acho que chegar em casa eu vou tentar fazer um. Eles funcionam agora. até às 11. Até às 11? Então vai ficar para amanhã. Fica para amanhã. É de todos os dias. Todos os dias é das 6 às 11. E é rápido. Você pede em 10 minutos, aí você recebe a notificação no aplicativo. Ok. Bacana. É bom, tem aplicativo. Peça borda recheada. Deu até água na boca. Muito bom. É isso aí. Olha, Sebastião, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela sua companhia, por estar transmitindo essas informações preciosas para as pessoas saber que o Brasil não é um país ruim, mas também não é um país maravilhoso. E em meio à dificuldade que você passou, você está vencendo, isso é bem bacana, eu fico feliz.
Porque até o próprio brasileiro, eu conheço um monte de brasileiro que é um bando de preguiçoso. Certo. Eu vim também de baixo. É difícil vencer na vida. E minha mãe com certeza tem orgulho, meu pai tem orgulho. Então, assim, importante que a gente faça o bem. Isso. Ninguém aqui dessa terra vai passar. Certo. Então, vamos fazer só o bem, vamos curtir nossa vida de forma saudável, Uhum. estudar, crescer, ter nossos filhos e... Antes que a gente termine, como a gente já está mesmo terminando, deixar aqui minhas considerações finais. Agradecer a oportunidade do PUB Podcast. Podcast. Eu tô com hábito, tô querendo ler PAB. PUB. PAB. O que significa pub lá na Angola? Tem algum significado para vocês lá? PUB fica ali, seja essa região aqui, sabe? Do abdômen um pouquinho mais abaixo. A cintura, o pessoal chama de PUB. Pubiano, alguma coisa assim? Região pubiana, isso. E se calhar também deve ter uma outra significação. Eu sei que você fez a abreviação de alguma coisa aqui, né? Não. Não? Não. Então, pode significar isso como pode significar uma outra coisa lá. Pub em inglês, no caso, vamos dizer, um barzinho, um local de encontro. Aí eu só coloquei o I do Brasil. Mas é mais ou menos isso, é um encontro. Isso. Também é um nome bacana, difícil de você encontrar, então o algoritmo reconhece diferente. Eu já tenho o que, mais de 2 anos esse nome, só que eu não explanava ele. Melhor para ninguém tomar a ideia de você, né? Sim. Mas então, eu estava dizendo que estava já agradecendo agora a oportunidade de poder estar aqui no podcast Pubcast. Pub Brasil. Pub Brasil. Pub Brasil. Você digita Pub Brasil, vai aparecer um ursinho aí, gordinho, bem bonitinho, um panda. Diferencial. E aí vai ter Pub Brasil no YouTube e Pub Brasil no Instagram. Tem também no TikTok. Você clica no link e você vai ter todas as redes sociais, nosso contato também. Você que queira participar, entre em contato, tá? E é um prazer somar na sociedade. Isso. Pode dar seus esclarecimentos finais. Obrigado, Jonas, né, por essa oportunidade de poder estar aqui, convidar um angolano e a gente ser amigo, para mim é uma honra. E agradecer ao meu pessoal lá em Angola, né? Meu pai. Manda um abraço para ele. Um abraço para meu pai, Manuel João. Eles estão devendo você? Estão devendo? Devendo como? Tá devendo? Já cobra aí também. Ó. Já cobra aí. Vou cobrar. Meu pai, Manuel João, minha mãe, Madalena, Cecília, né? Seu pai se chama João? Manuel João. Manuel João. A minha mãe... É muito brasileiro. A minha mãe é Madalena. Madalena Cecília. Aqui é muito Maria, né? Aqui é muito Maria. Então, as minhas irmãs... Quantas são? Umas 5. Eita, a família não tinha TV, não. 5. Vos amo, beijo ao meu primozinho que a gente conversou antes de eu estar aqui no podcast. Ao meu amigo Eduardo Jaime, tá em Santa Catarina agora. Olha que eles receberam um influenciador, empresário angolano, Dr. Venceslau, que ele está aqui, o Dr. Venceslau está aqui no Brasil para questões de trabalho. Ele estava em Belo Horizonte, agora está em Santa Catarina. Participando de podcast? Não, está dando discurso, mas se você quiser ele aqui em São Paulo, ele vai estar aqui em São Paulo. Bacana, então. Aí eu converso com ele para passar aqui. Com ele para passar aqui, ok. Tá? Falo para ele, assim Qual que estiver em casa. Dr. Venceslau. Dr. Venceslau, vem aqui pro Pub, vem aqui transmitir essas riquezas de informação que você tem para o público brasileiro. A gente vai ter o prazer. Vou falar para ele, então tá. Fechou. Ok. Pessoal, vamos encerrar essa. E agradeço o comparecimento do Sebastião. E fica aí, curta, compartilha, metragem de comentário. E vamos para Angola, né? Porque o conteúdo daqui sai para Angola. Então, e você descobre que o próximo passo depende só de você. Aqui grandes ideias ganham voz, histórias inspiram ação. E você descobre que o próximo passo depende só de você. Pub, pra crescer, evoluir. Pub tá no ar, é hora de construir. Aqui grandes ideias, voz, histórias inspiram ação. E você descobre que o próximo passo
Aqui grandes ideias, voz, histórias inspiram ação. FUB tá no ar, é hora de construir. Aqui grandes ideias ganham voz, histórias inspiram ação. E você descobre que o próximo passo depende só de você. Pubi, pra crescer, evoluir. Pubi tá no ar, é hora de construir. Pubi, pra crescer, evoluir. Pubi tá no ar, é hora de construir.